Ataques espirituais. O que são e o que fazer quando eles acontecem. Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, o meu nome é Anderson Gomes. Se você não me conhece, lá no final do vídeo, se você gostar, lembre-se de curtir o vídeo e se você quiser mesmo, se inscreva no canal para acompanhar nossos vídeos. Bem, vamos falar sobre ataques espirituais, o que eles são, se são efetivos, se funcionam, como eles acontecem, o que você pode fazer, né, na ocasião desses ataques espirituais. Eu sei que você já pensou, e como é que eu evito? Né? Vamos falar sobre isso também. Veja, primeiro, o que é um ataque espiritual? Como é que acontece um ataque espiritual? Primeiro, por que um espírito vai atacar você? Por que razão? Pense, por que razão ele quer atacar você? Não me conhece, nunca me viu, de repente me ataca. A não ser que ele seja mandado por outro espírito, que este sim tenha uma razão. Bom, então vejam que ter um ataque espiritual de espíritos que simplesmente não te conhecem é muito difícil. Tem que haver uma provocação, um algo, um porquê. Como, por exemplo, você pode ter tentado aconselhar uma pessoa e aquela pessoa tem um espírito obsessor e esse espírito obsessor resolveu te atacar de alguma forma, né? Podem ser coisas de vidas passadas, você prejudicou alguém lá numa vida passada? Sim, porque esses casos são prejuízos lá atrás, né? Quando você tem um obsessor, realmente você fez algo errado. Não é porque você é um santo e o obsessor apareceu na sua vida, né, para te atacar. Veja, nestes casos também pode haver um ataque espiritual. Receber um ataque de repente por causa da atividade de um grupo, por exemplo, você trabalha num centro espírita e um grupo de uma horda de espíritos do mal resolveu atacar você porque você trabalha no centro espírita e está prejudicando o mercado deles, né? Que é fazer o mal e ter as suas vítimas, os seus obsidiados e uma série de outras coisas. Isso também pode acontecer e você tem que estar atento para essas coisas. Pode acontecer uma outra situação. Você somente acreditar que sofre ataque espiritual, mas você não sofre nenhum. Como é que você descobre isso? Observe como é que você acha que são esses ataques. Às vezes existem pessoas que elas acreditam que são atacadas por hordas espirituais. Aí você vai perguntar, mas você faz algum trabalho importante de liderança? Não. Trabalha num centro espírita? Trabalho mediúnico? Não. O que você faz na vida? Não, eu não faço nada. Então por que vai ter ataques de hordas espirituais? Talvez lá na vida passada. Mas para você ter isso vindo de uma vida passada, você teria que ter tido muita importância, teria que ter sido um grande líder, alguma coisa assim. Bom, existem pessoas que realmente têm paranoia, que acreditam que sofrem ataques espirituais. Elas somatizam os infortúnios da vida, esse, aquele. Eu acho que eu recebo. Na verdade é uma situação de ego. Elas querem ter uma importância muito grande, então elas se acreditam atacadas por hordas de magos das trevas e coisas do tipo. Eu já vi situações muito parecidas, às vezes com pessoas muito jovens que entram numa espécie de paranoia com isso. Vejam, então nós já entendemos de onde vem, do porquê que vem esses ataques espirituais. Segundo agora, como são feitos esses ataques espirituais? Eles usam canhões, revólveres, lasers, sabre de luz. Na verdade, não usam nenhuma coisa desses tipos, né? Eles trabalham com onda eletromagnética, com pensamento. Vamos dar um exemplo de como é que você poderia fazer um ataque espiritual para alguém? Bom, às vezes eu tenho certeza que você em algum momento você já fez isso na vida. Como por exemplo, quando alguém deu uma fechada em você no trânsito e você, seu miserável, seu barbeiro, e xingou e falou um monte de coisa. O que acontece? A energia não é da palavra, porque a palavra é só um som. A mente que carrega a palavra, porque a palavra muda de língua para língua. Agora, no seu pensamento, ele vira e ele dá a energia que impulsiona. Aí sim, impulsiona a palavra, mas a energia vem daqui. Que mesmo que você não fale, mas você pensou.
Então essa energia é disparada. Então toda vez que você xinga alguém, ou como tem pessoas que adoram essa prática horrível, né? Amaldiçoar, tomara que aquela pessoa caia, quebre uma perna, tomara que ela se dane, tomara que ela morra, são ataques espirituais. Mas talvez você esteja se perguntando, mas Anderson, o que isso tem diferente de espírito? É a mesma coisa. Talvez alguns espíritos, por ignorância, xinguem a pessoa e fiquem ali no outro plano, do seu lado, te xingando, te amaldiçoando e tudo mais. Alguns espíritos não xingam, mas eles pensam. Então eles ficam do seu lado, emanando aquele pensamento. E o pensamento carregado de energia, ele é absorvido pelo seu perispírito. E aí, às vezes, não em todos os casos, você assume o padrão de acordo com aquela energia. Então, por exemplo, se aquele espírito quer que você fique doente, né? Que você enlouqueça, que você morra e tudo mais, você vai ficar de acordo com o que ele pensa, com o que ele diz para você, porém, se você assume aquele padrão. E aí você deve estar pensando, então, peraí, Anderson, então o espírito pode provocar uma doença? Não. Ele pode influenciar, né? Ele pode causar uma influência com o pensamento dele. Como uma pessoa, né? Uma pessoa malvada pode ir lá, né? Vizinho, sei lá quem, trabalho, pode estar pensando, tomara que fulano morra, tomara que... Tem pessoas muito más que têm esse tipo de pensamento. Mas o espírito também, do mesmo jeito, ele só consegue pensar. Ele não vai conseguir dar um tiro em você. Ele não vai conseguir implantar, como tem gente que acredita nisso, né? Ah, que ele implanta uma doença. Não. Ah, mas Anderson, e o tal do chip? O chip também ele causa uma influência eletromagnética, mas ele não coloca a doença. Ele é como se fosse um gravadorzinho, né? um player que fica tocando a influência desejada para aquela pessoa. Né? Então vejam que aí tem a outra parte da história. Como que eu me blindo disso? Como é que eu fico blindado desses ataques espirituais? Meu amigo, minha amiga, pense. Eu sempre falo e repito incansavelmente esse exemplo, porque é o maior exemplo, o exemplo mais lógico que você pode ter. Pense, Jesus era blindado contra ataques espirituais? Não. Ele foi traído, foi espoliado, foi negado, amigos, né? Os amigos da época. E quando ele foi meditar no deserto, quem é que foi visitar lá ele e tentar ele? Ele poderia ser blindado. E esse, né, espírito de Satanás nem chegar perto dele. Mas não, chegou e tentou ele. Então, se nem Jesus era blindado, por que você seria? Por que você acreditaria que existe uma técnica especial para você viver na 10ª dimensão, já o seu pensamento, ou coisa do tipo? Isso não existe. Você está aqui nesta dimensão da Terra e você é sujeito a ataques. A grande questão é se você absorve ou não esses ataques. Você absorve ou não? É isso que nós temos que pensar. E como que você se protege, digamos assim, fica menos suscetível a absorver esses ataques? Bem, aí tem o lado, a influência pode até existir. A questão é, você dá atenção a essa influência? Primeira questão, você dá atenção? Você está muito preocupado com essa energia do mal? Às vezes, pessoas que muito se preocupam é porque elas também praticam o mal de alguma forma, ou se desequilibram em diversos quesitos da vida, e aí elas já temem, estão o tempo todo temendo essas energias, porque elas sabem que tem o calcanhar de Aquiles, né? Talvez vocês estejam pensando, mas Anderson, e essas coisas que as pessoas falam, ter ervas, espada de São Jorge, cristais, ter um negócio no pescoço, tudo cosmético, né? É tudo cosmético, é tudo enfeite, são coisas para reforçar a sua crença, mas de nenhuma delas sai uma energia especial que possa te potencializar. Que possa dizer assim, não, isso aqui vai me dar um poder. Se fosse assim, as pessoas viveriam. Eu mesmo viveria cheio de correntes, cheio de ervas, cheio de cristais aqui, né? Para me blindar ou me proteger. Mas isso não acontece, porque a gente sabe que tem pessoas que fazem tudo isso e ainda assim praticam o mal. E todos esses objetos acabam não tendo efeito nenhum. E principalmente, né, se você ainda pratica o mal e tem esses objetos, acabam não servindo de nada.
Então, talvez ainda você pense, Anderson, fazer o evangelho no lar toda semana, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, todos os dias, para me proteger, me blindar, ajuda a manter o seu nível de equilíbrio. Mas, se você for uma pessoa que pratica o mal, que não faz caridade, que é maledicente, que vive nervosa xingando os outros, que vive explodindo, que é impaciente, não adianta. Não fica efetivo. É a mesma coisa que você tomar um remédio e depois fazer outra coisa que anula o efeito daquele remédio. Por exemplo, tomar um remédio que você não pode tomar álcool depois, né? Beber cerveja, uísque, e aí você toma um remédio e depois bebe uísque. Ou você toma um remédio para gripe e aí sai sem camisa na friagem. Não adianta de nada, né? Então veja que é um conjunto de coisas. E também não adianta você fazer o simbólico, por exemplo, estudar Livro dos Espíritos, ler Evangelho, ter os cristais em casa, fazer meditação, mas você vive querendo puxar o tapete das pessoas, vive desejando mal para os outros. Isso também não vai te ajudar. Vai sempre invalidar o seu trabalho no bem. Então você precisa buscar o seu equilíbrio interior e criar práticas na sua vida de ação, que validem aquilo que você aprende com o seu equilíbrio interior. Então, se você estuda o Evangelho, pratique o que o Evangelho diz. Se você estuda o Livro dos Espíritos, pratique o que o Livro dos Espíritos ensina. Pratique a caridade, faça o bem, busque sempre ponto de equilíbrio para não viver explodindo, brigando, rosnando para as pessoas, atacando, puxando tapete, fofocando, caindo em vícios que acabam fazendo você baixar o teu nível vibratório. Então, é isso que ajuda a evitar e reduzir. E às vezes mesmo você praticando tudo isso, ainda pega um pouquinho na gente, essas energias dos ataques espirituais, né? Que nada mais são que espíritos, falando no seu ouvido, ou pensando no seu ouvido. Então veja que o espírito é como se fosse um amigo que te leva para o mau caminho. Ele vai empurrar você? Não. Ele vai te amarrar para te levar? Não. Ele vai obrigar você de algum jeito? Vai colocar uma arma na sua mão, uma faca? Vai colocar a droga na sua boca? Não, ele não consegue, ele não pode. Porque é você que põe a droga na sua boca. É você que segura a arma, é você que segura a faca. É você que abre a boca para contar fofoca. Então vejam que você pode fazer o máximo para evitar e reduzir o impacto. Tanto que às vezes, muitos espíritos sim vão pensar assim, não, com aquele ali não vale a pena. Aquele eu sei que não adianta atacar ele, o efeito é muito pequeno. Espírito gosta de coisa fácil também, muitos gostam. Eles não gostam de extrema dificuldade. É muito investimento e às vezes para muito investimento precisam espíritos também muito poderosos. E para ter um muito poderoso ele vai pensar, por que eu vou atacar aquela pessoa? O que ela faz que me prejudica? Eles são interesseiros. Então, vejam, meus amigos, é uma questão de você mudar o seu padrão de pensamento e de ação. O resto, tenha o seu cristal na sua prateleira, tenha as suas ervas e se inspire. A erva, gente, não é que é mal, não é ruim. A erva, o cristal, o crucifixo, a figa, as contas, qualquer coisa que você queira ter, são, digamos assim, pontos de inspiração para você lembrar da sua espiritualidade. Mas não tem um poder especial que sai dali. Então você pode, tenha na sua casa os cristais, tenha as suas ervas, mas não acredite que essas coisas vão fazer o seu trabalho automaticamente. Né? E também rituais não vão te salvar de energias negativas. Você vai ter que fazer por você, com mudança íntima, com trabalho nas questões morais e intelectuais suas, praticando bem. Produzindo para você. E veja, isso é para você. É para melhorar você, não é para ajudar o espírito maligno, não. É de dentro para fora. E você vai me agradecer muito fazendo essas modificações. E você vai gostar. Então vejam, não tenha medo de ataques espirituais. Leve um bom padrão de vida mental e espiritual. E isso vai te ajudar bastante. Tá? Então, força aí. Até a próxima.